O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Edição das 2 da tarde na Rádio Observador, com a edição do Miguel Videira. E Miguel, Vladimir Putin já leu a carta enviada por Volodymyr Zelensky, em que o presidente ucraniano sugere o encontro cara a cara com Putin, tendo em vista a procura de uma solução para o fim da guerra iniciada em 2022. A revelação é feita pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Não adianta qual a reação de Vladimir Putin, sendo que ontem o presidente russo não descartou o encontro com Zelensky. Esta aparente abertura negocial coincide com o intensificado dos ataques das forças russas. Talvez não por acaso, é o que salienta o tenente-general Manuel Serronha, convidado do Contracorrente da Rádio Observador. A Rússia está a fazer nos últimos dias o número máximo de ataques na linha da frente que fez desde 2022. Portanto, não, está a fazer quase 300 ataques por dia. E não obtém absolutamente nada, além de mais de 1.500 baixas por dia, quase nos 2.000, não é? Que era aquilo que Zelensky, se nos recordarmos aqui há um mês e tal atrás, antecipou. Foi esse o objetivo que ele deu às suas Forças Armadas. Que as baixas russas subirem dos 30 mil por mês para os 45 mil. Números que podem estar a contribuir para a aparente abertura de Vladimir Putin para encontrar uma solução negociada para a guerra na Ucrânia. E também a marcar esta sexta-feira, Miguel Videira, o Presidente da República promulgou o diploma do Governo que define novas regras para a prestação de serviço pelos médicos tarefeiros. Diploma aprovado em Conselho de Ministros no início de maio. As novas regras estabelecem, por exemplo, que os especialistas que rescindam contrato de forma unilateral com o SNS ficam impedidos de trabalhar como prestadores de serviços, no mesmo serviço público, durante um período que varia entre 1 e 2 anos. A classe médica reagiu na altura em que foi conhecida esta intenção do Governo, com críticas às mudanças. A Ordem dos Médicos alerta, por exemplo, para o risco de desorganização, encerramentos ou situações de caos em hospitais que estão fortemente dependentes dos prestadores de serviço. E, Miguel, agora uma pergunta. Se já arrancaram os primeiros interrogatórios judiciais dos 6 detidos pela PSP na sequência dos desacatos junto à Assembleia da República, ontem, na greve geral. Há uma hora ainda não tinham arrancado esses interrogatórios judiciais. Vou remeter essa tua pergunta, Vicente, para a Laura Figueiredo, que está a esta hora no Campos de Justiça em Lisboa. E a pergunta é essa, Laura. Os interrogatórios já começaram, por fim? Boa tarde, Miguel. Ainda não. Sabemos também que o processo ainda nem sequer chegou aqui ao Campos de Justiça. Foi disso mesmo que nos deram conta há poucos minutos os funcionários aqui do Tribunal. Sabemos que 5 dos 6 detidos estão já aqui desde por volta das 10 da manhã, mas até agora o interrogatório ainda não teve então início. Havia a expectativa de que começasse depois da hora de almoço. O Tribunal reabriu depois do almoço, então à 1h30 da tarde, há cerca de meia hora, e agora mesmo há poucos minutos entraram aqui no Tribunal 3 advogados que vêm defender os detidos. Não quiseram falar com os jornalistas, mas pode querer dizer que está agora mais perto o início então dos interrogatórios aos 5 cidadãos que continuam detidos na sequência dos desacatos que se seguiram à manifestação de apoio à greve geral na quarta-feira. Durante a tarde sabemos que os detidos vão ter de ser pelo menos identificados hoje, porque há um prazo de 48 horas para que isto seja feito, mas espera-se também que venham a ser conhecidas então as medidas de coação. Vamos ver se ainda é possível sabê-lo durante a tarde de hoje. Por aqui fora estão também alguns familiares, alguns amigos dos detidos que vêm dar apoio e também esperam então para conhecer as medidas de coação. Vamos continuar aqui, Miguel, a ver quando é que começa então este interrogatório. E vais continuar tu, Laura Figueiredo, é jornalista do Observador, a esta hora no Campos de Justiça em Lisboa, com esta missão de acompanhar e de nos trazer aqui à antena do Observador informações sobre estes interrogatórios judiciais, os primeiros a que vão ser sujeitos os 6 detidos na passada quarta-feira, no final da manifestação organizada pela CGTP em dia de greve geral frente à Assembleia da República. E ainda pela Justiça, Miguel, arquivado. O Ministério Público decidiu não avançar com uma acusação contra Jorge Bacelar Gouveia. Ora, o constitucionalista nem sequer foi ouvido pelos procuradores. Bacelar Gouveia era suspeito de vender doutoramentos a alunos dos PALOP a troco de dinheiro ou diamantes. O constitucionalista
constitucionalista e professor universitário foi alvo de 6 denúncias anónimas, a primeira em 2018. 2 anos depois, em 2020, foi constituído arguido. Ora, o Ministério Público entende agora que não tem elementos que permitam, para lá da dúvida razoável, avançar com uma acusação. É isso que é explicado pelo jornalista João Paulo Godinho, que assina a notícia, que há pouco estava em manchete, em observador.pt. Explica também por que motivo Bacelar Gouveia não foi, ao longo destes 6 anos de investigação, ouvido pelo procurador titular do inquérito. O procurador tem uma justificação, que é singular, chamemos assim, em que diz, sensivelmente, que optou-se por não proceder ao interrogatório porque era expectável que, caso Bacelar Gouveia viesse a ser interrogado, poucos esclarecimentos iria oferecer que o viessem a comprometer, ou até mesmo nenhuns, e que teria também sempre o seu direito ao silêncio. Neste caso, o procurador o não como garantido e não contactou ou não interrogou. Um certo do programa História do Dia da Rádio Observador, dedicado a esta decisão do Ministério Público de arquivar o inquérito em que era investigado o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia pela prática do crime de corrupção. E seguimos agora com as declarações do Primeiro-Ministro, que considera, Miguel, que não se está a valorizar, como devia, a eleição de Portugal como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Foi o que disse Luís Montenegro numa declaração aos jornalistas à margem da Cimeira União Europeia-Balcãs Ocidentais, que decorre em Montenegro. Acho que os portugueses estão de parabéns. Talvez em Portugal não se esteja a dar o devido valor. Talvez se desse mais valor se não tivéssemos conseguido a eleição e logo na primeira volta e sendo o país mais votado. Mas, independentemente disso, aquilo que me parece importante é que uma nação com quase 9 séculos de história continua a ser uma nação que aproxima, que promove o bem-estar, que promove o reconhecimento dos direitos humanos, que promove e cultiva uma participação nas grandes questões que o mundo enfrenta hoje. Os atributos de um país escolhido para estar representado no Conselho de Segurança da ONU, o facto que, segundo Luís Montenegro, não está a ser valorizado de forma devida. E, Miguel, a próxima semana deve trazer uma nova subida do preço do gasóleo. É pelo menos essa a previsão da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis, a ANAREC. A Rádio Observador, a vice-presidente Mafalda Trigo adianta que, no caso da gasolina, os preços devem manter-se inalteráveis. A gasolina está para manter para a próxima semana e o gasóleo com uma subida de 2,5 cêntimos. Isto sempre em média, porque o preço não é tabelado em Portugal, portanto cada companhia acaba por decidir qual é o preço que deve colocar. Para já são apenas previsões, tendo em conta também que vai ser preciso esperar pelo fecho do mercado. E por falar em mercado, mas de outra natureza, Miguel Videira, falamos de futebol. Florentino Pérez acredita que José Mourinho é a aposta certa para tornar o Real Madrid uma equipa mais competitiva. Foi o que disse o recandidato à presidência do clube numa entrevista ontem à noite ao Canal 4. Florentino Pérez explica o que trouxe e o que pode trazer Mourinho ao clube da capital espanhola. Pois sim, porque é um treinador que conhecemos bem, sim, que nos ensinou uma competitividade enorme, além de ter conquistado a Liga dos Recordes e todos os títulos que venceu. A verdade é que, depois da sua saída, ganhámos 6 Ligas dos Campeões, fruto também dessa competitividade que nos transmitiu. E agora acreditamos que ele pode voltar a ser esse impulso que precisamos. Ele está muito entusiasmado e nós também. Não que faça muito tempo desde a última vez que vencemos, ainda não passaram sequer 2 anos desde que ganhámos a Liga dos Campeões e também o campeonato, mas queremos voltar a ganhar tudo, todos os anos, incluindo a Champions, que é aquilo que os sócios exigem. A Florentino Pérez sobre a contratação de José Mourinho, que só se concretizará caso Florentino Pérez seja eleito nas eleições agendadas para este domingo. E em caso de vitória, deu também a saber Florentino Pérez que José Mourinho vai contar com os reforços Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté. 8 minutos para lá das 2 da tarde. Miguel Videira, vamos a outras notícias que importa destacar nesta tarde de sexta-feira. Já foram pagos perto de 24 milhões de euros em indenizações por danos em habitações, danos provocados pelas tempestades na região centro e muito em particular pela tempestade Christine, dados anunciados hoje pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. A CCDR refere que há mais de 6.200 candidaturas com indenizações pagas, sendo que no total foram apresentadas mais de
de 25 mil. Leiria é o município que apresentou mais candidaturas. Haverá uma nova atualização da CCDR Centro com dados de 10 e de 20 de junho. Está em estado de coma o suspeito de ter matado a namorada na passada quarta-feira em Odivelas. Informação revelada à agência Lusa por fonte da PSP. O homicídio foi cometido com recurso a uma barra de ferro. O suspeito de 20 anos fugiu, acabou por ser atropelado, está em coma. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, responsabiliza a Rússia pela explosão de um drone na Roménia, o terceiro em poucas semanas. É isso que escreve numa mensagem publicada na rede social X. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também já se pronunciou sobre este caso. Alerta que Moscou está a tornar-se cada vez mais uma ameaça direta para os países situados na fronteira oriental da União Europeia. O embaixador da Rússia na Roménia já vai descartar a possibilidade de o drone ser da Rússia. Diz que o incidente tem o dedo da Ucrânia. Estas e outras notícias para ouvir resumidas às 2h30 também com a edição do Miguel Videira.